Olá a todos, Rodrigo Silva aqui e hoje a gente vai fazer uma instalação no switch OLED. Tá aqui, o chip é o PicoFly e lembrando que isso não é um tutorial, apenas uma demonstração. Eu vou mostrar só depois como é que fica a instalação. E para quem não conhece, aqui nós temos o principal ponto diferente do switch OLED da instalação para os outros modelos, né? A NAND agora ela fica do outro lado da placa, então você tem que remover a placa inteira do aparelho. E a Nintendo escondeu o ponto, né, que a gente precisa soldar. Então existe esse tipo de adaptador aqui. Eu já vou dizer que esse aqui não é dos melhores, mas é o que veio no kit, então eu vou instalar. Esse adaptadorzinho aqui vai por baixo da NAND para esse pontinhozinho aqui encostar num pontinho do BGA. Para quem não sabe o que é BGA, são bolinhas de solda que tem embaixo do chip. Eu vou mostrar aqui por esse chip aqui do lado. Eu vou focar o microscópio. Tá vendo? Eu vou tentar dar um zoom. Tá vendo que tem umas bolinhas aqui? Então isso é um tipo de chip BGA. Então aquele adaptador vai por baixo do chip para encostar na bolinha certinha, que é para ter o ponto do data zero. Aí, pesquisando bastante sobre o assunto, vendo a opinião de muitos instaladores experientes, não existe um consenso ainda sobre isso. Alguns, depois de colocar o adaptador, vão esquentar aqui para a solda derreter e fixar no adaptador. Outros vão só colocar o adaptador para encostar lá. E ainda existe um método que é mais avançado ainda, que é você saca o chip de NAND e você solda ele em outro adaptador, e aí esse adaptador você solda aqui na placa. E aí ele tem os pontinhos aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar a foto desse adaptador aqui na tela. Então esse seria o método mais avançado. Eu tenho como assim, objetivo, né, sempre deixar o aparelho o mais original possível. E existem relatos de que você esquentando a NAND para fazer o reflow dessa solda, após alguns meses você tem problema na NAND. E aí você tem que ou no mínimo fazer um serviço de reballing, né, que é tirar, remover toda a solda e fazer de novo, ou em outros casos até estraga a NAND. Então é uma coisa que eu prefiro não arriscar. Então o método que eu vou colocar vai ser só para encostar esse ponto lá, até a gente dar o contato. Aí eu vou soldar esses pontos aqui. E se der algum problema, o máximo que a gente precisa fazer é substituir esse adaptador por um melhor, ou então refazer a instalação dele. Sem aplicar nenhum calor aqui na NAND, sem estressar, principalmente antes de você tiver o desbloqueio e conseguir um backup dessa NAND. Depois que você fizer e tiver esse backup, até tudo bem, se acontecer algum problema, você ainda consegue substituir e, e tendo backup você consegue recuperar. Mas antes de destravar, eu não arriscaria, antes de destravar e ter um backup, eu não arriscaria colocar calor nessa NAND aqui. Mesmo fazendo da forma mais conservadora, que é começar com 90, 100 graus por um minuto e subindo a temperatura, eu não arriscaria fazer isso. Então eu vou instalar aqui da forma que só encosta esse pontinho aqui por baixo, tá? Então esse é o ponto mais assim crítico da instalação do OLED. Eu achei que valia a pena uma explicação mais a fundo. Então agora eu vou cortar esse shield aqui e aqui para a gente conseguir soldar depois esses pontos aqui. E aqui o adaptador fixado, a gente tem que, antes de fixar, né, verificar se ele está dando a leitura ali. No caso aqui está dando 653, que é uma leitura normal. E aí ele está fixado ali. Agora é só deixar
colocar um pontinho de solda aqui para soldar o fio e eu vou mostrar depois que estiver tudo pronto. Bom, aqui o fio soldado e assim eu prefiro mandar o fio para cá para se tiver alguma coisa que puxar ele, a tensão vai ficar aqui. A tensão vai ficar aqui e não aqui. E aí eu tento deixar o mais arrumadinho possível, né? Encaixando ele aqui e para ele passar para o outro lado da placa. Um pouquinho de fita Kapton aqui, mas é assim que fica a instalação. E aí só colocar o shield aqui de volta e aí vamos para o outro lado. Bom, e aqui na APU é o segundo ponto que a gente tem que modificar permanentemente, né? Que a gente tem que cortar essa capa aqui, né? Esse quadro aqui. Tanto para o flat passar por aqui, como a gente tem que expor esse pontinho aqui, ó. Esse aqui é o ponto, acredito que é o ponto D, eu não lembro exatamente qual que é. Mas a gente tem que raspar um pouquinho aqui para expor ele e soldar o flatzinho aqui. Esse flat aqui está como modelo 6. Tem gente que prefere não utilizar esses flats, né? Mas como veio no kit, eu vou usar. A gente solda aqui. Aí tem um ponto de ancoragem aqui. E aqui tem o ponto A. E lá em cima tem o 3 volts. Então eu vou fazer aqui rapidinho. Depois eu mostro em detalhe como ficou. E aqui com a instalação quase finalizada, né? Só tá faltando soldar o ponto B aqui, que eu vou fazer depois que eu colocar a tampinha aqui, o shield, né? Então é só para mostrar aqui os pontos, né? Tá ali o flat. Esse é o fio que vem lá do DAT0 da NAND. E aí esse fiozinho vai ficar aqui. E aqui esse chip tem os pontos ali também, caso você dê algum problema com algum dos flats, ou se você prefere soldar os fios diretamente, você tem os pontos ali. E aqui é o do USB, né, para programar. Bom, e agora sim tudo instalado aqui. A parte do chip. Ó, fica uma instalação bem limpa. Só 2 fiozinhos. Os flatzinhos ali, tudo certinho. E agora a gente vai ligar aqui pela primeira vez para ver se deu certo. Eu já verifiquei ali os pontos, não tem nada em curto. E as leituras estão de acordo com o esperado. Bom, por enquanto eu só coloquei 2 parafusos aqui no USB só para segurar a placa, né? E vamos botar o power aqui para ver se vai dar certo. Luz azul, piscou verde e já foi. Esse chip é muito rápido. Então tá aqui, deu certo em teoria. Vamos desligar. Ligar de novo. Ele ligou. Mais uma vez. E tá aí, é muito rápido. Em teoria tá feito o desbloqueio. Agora é só colocar a pasta térmica e montar. E depois a parte final do SD. Agora sim, praticamente tudo montado. Só mais uma coisa que eu queria mostrar. Eu prefiro colocar a fita Kapton nesse shield aqui, em vez de colocar em cima do chip. Eu acho um visual também mais clean. E vai servir da mesma forma para evitar de algum curto, né? Então, e aí fica assim. E eu só vou fazer a parte da antena ali que eu preciso das 2 mãos. Mais um passo aqui. Agora o shield já instalado. Olhando assim parece que o console está original. Nem dá para ver nada de diferente. Só esse fiozinho aqui. E agora é só fechar mesmo.
Tudo certo aqui então. Tá fechadinho. Como se tivesse original. E aqui após a instalação, tudo fechado direitinho. Esse console está novinho. A pessoa que me vendeu, acho que usou menos de 3 meses. Então está praticamente novo. Está aqui instalado. Atualmente eu deixo só a Emunand aqui. Então para entrar no desbloqueio aqui. E para entrar no normal tem que vir aqui em Reboot OFW. Dessa forma não tem jeito de se enganar, porque o método é diferente para cada modo, né? Então eu prefiro deixar assim. Então, vou mostrar aqui que o desbloqueio está funcionando. E a mesma coisa de sempre também, eu deixo o tema escuro para o desbloqueio e o tema claro para o original. Já instalei uns joguinhos aqui, estava até jogando Metroid. E para mostrar a versão, né? Esse já está na última versão, os outros eu ainda nem atualizei. Mas está lá, 16.10, 1.5.5. Tudo funcionando direitinho. Já instalei o DBI em português, que saiu essa semana. Ó, então agora já está em português, bem legal para a galera entender quando dá algum erro, né? Então não precisa mais correr atrás de tradução, então tá bem legal. Já está na última versão também. E abri o jogo aqui só para mostrar que ele abre. Tá aí. Ah, tava jogando, já joguei 1 hora quase desse jogo. Então, é isso. O cartão que eu estou usando nesse aqui é um Kodak de 256, amarelinho. Eu testei, fiz todos os testes tal, de velocidade, ele se comportou bem. Tem um preço legal. E é isso, então tá aí. O OLED desbloqueado, lindão, agora é só aproveitar. Aí uma outra coisinha que eu vejo algumas pessoas falarem, né? Se você desbloqueou em algum lugar e o seu técnico falou para você que não pode desbloquear, cara, não é muito confiável essa pessoa não, porque você pode desligar normalmente, sem nenhum problema. Pode desligar e vai ligar, ele vai entrar no Recate. Se não entrar é porque tem alguma coisa errada, tá? Mas só isso que eu lembrei agora de falar. E com a conclusão do bem-sucedida do OLED, eu completo, digamos assim, os meus estudos, né, no tema. Eu quis fazer todos os modelos para mim aprender direitinho e testar os chips. Então aqui eu já tenho os 3 modelos. Esse aqui é um V1, né? Então, mas o V2 basicamente é o mais fácil de fazer, né? Então, é o V1 que é por software, você não precisa abrir o console. Aí o V2 que é o mais simples, você só precisa soldar na APU. Aí depois vem o Lite, que tem alguns pontos de solda. E o mais complicado com certeza é o OLED, porque você tem outros pontos difíceis de soldar e você tem que tirar a placa, né, do console, os outros não precisam. Então é isso aí. Agora eu vou testar. Todos esses consoles são meus, tá? Eu, para esses estudos, resolvi investir para ter todos eles. E possivelmente eu vou ficar com um, não sei qual, mas os outros eu devo anunciar.
Então é isso. Em breve eu vou trazer mais uns chips e eu vou começar a oferecer, pelo menos localmente, o serviço de instalação desses chips. Eu estou em São Paulo, né, Zona Leste. E para cartão, eu venho usando essas duas marcas aqui. Os dois são muito bons. Na casa de. Se você for comprar aqui no Brasil, você acha por 100, cento e pouco esse aqui. Esse aqui é um pouquinho mais. Mas vale a pena importar do AliExpress. Tá aqui. Para quem não tinha nenhum Switch, agora tem 3 aqui. E eu já fiz mais alguns lights, né? Que eu já vendi. Então, foi aí um pouco mais de um mês dessa fase de estudo. E acho bem legal esse processo de modificação. Eu vou ser bem sincero, não tem nenhum jogo assim do Switch que me prenda muito por enquanto. Eu sou mais old school, né? Eu prefiro os joguinhos do Pokémon do Game Boy Advance, do DS. Mas eu vou começar a explorar a biblioteca do Switch, quem sabe tem algum jogo que me prende. Mas, sem dúvida, é um console muito legal, principalmente o OLED. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E valeu, até a próxima.